Bom, galera, hoje é aquele tipo de vídeo que não tem nada ligado a alguma coisa que esteja acontecendo nesse exato momento, não é uma notícia quente. É um vídeo que eu posterguei durante muito tempo para poder trazer aqui para o canal. Como vocês sabem, eu tenho 2 anos e meio já de canal, justamente 2 anos e meio aí que já faz aí que a gente perdeu o Mumbim, né? Eu comecei o canal, tipo, poucos dias antes do Mumbim falecer, né? Então, assim, realmente não deu pra eu fazer muitos vídeos durante a vida do Mumbim. Fiz mais depois da morte mesmo. Bom, mas esse vídeo aqui em específico eu queria focar numa amizade que é lindíssima do K-pop, que é o Songkwan do Seventeen e o Mumbim do Astro, né? Eles que se conhecem, se conheceram há mais de 10 anos, né? Enquanto eles aí eram trainees, eles eram adolescentes. E o Seventeen debutou em 2015 e o Astro debutou em 2016. Então, eles tiveram ali, né, durante um bom tempo, diversas interações durante premiações, durante programas, e eles foram se aproximando, até que quando o Mumbim faleceu, né, parece que o chão, né, perdeu o chão ali, o Songkwan do Seventeen, né, que perdeu ali o seu grande amigo. Na época ele deixou uma mensagem muito bonita, uma homenagem lindíssima no Instagram dele, né, uma verdadeira carta ali pro Mumbim. Em seguida, ele também escreveu uma música pro Mumbim, né, em homenagem ao Mumbim, quando fez mais ou menos ali 1 ano de morte do Mumbim, que também se chama Dente de Leão. E eu vim justamente aqui trazer o significado de Dente de Leão, que Dente de Leão representa mesmo um Mumbim, e as arohas, quando vem um dente de leão, vem ali um símbolo que representa um Mumbim. Um Mumbim que é mais óbvio, né, que ele seja lembrado por conta de lua, por causa do nome dele, por conta de borboleta, porque em diversos momentos, para homenagear o Mumbim, o Astro utilizou a figura de borboleta para poder representar o Mumbim, mas o Dente de Leão também representa o Mumbim de certa forma, e eu vim trazer esse profundo e emocionante significado de Dente de Leão aí, relacionado ao Mumbim. Então, gente, é sobre isso esse vídeo, simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E, gente, é hoje o dia que a gente vai falar de Mumbim e Songkwan. Por que eu adiei esse assunto, né? Porque até pouquíssimo tempo eu não conseguia ver direito os vídeos do Mumbim. Sempre que eu falo do Mumbim eu acabo chorando. Falar do Astro, só o mundinho do Astro já me deixa extremamente emocionada. Quiçá começar a expandir esse universo para outros grupos também. Mas assim, falar de Mumbim, assim, é inevitável, né? Temos que falar também de Songkwan, porque essa amizade aqui é uma das maiores amizades, né, do K-pop. Compartilhavam ali um forte vínculo há mais de 10 anos. Então eu precisava, em algum momento, falar dessa amizade, né? E eu senti vontade de falar sobre essa amizade hoje, que já faz aí mais ou menos uns 900 dias que Mumbim faleceu, ou seja, estamos perto aí de 2 anos e meio sem Mumbim. Então eu acho que eu tô começando a me sentir confortável a tocar nesse assunto, né? Eu que tenho aqui vários gatilhos emocionais quando se trata de Astro com relação a diversas coisas, e tem coisas às vezes que eu evito para poder até me proteger emocionalmente, né? Porque eu sou uma pessoa de fato muito sensível. Mas eu quero falar dessa forte ligação desses dois rapazes. Vou deixar até um videozinho rolando aqui enquanto eu falo. Então, eles faziam parte do 98 Liners, né? Ou seja, eles tinham a mesma idade, né? Em 98, eles nasceram em 98, né? Então, eles sempre se apoiavam muito, né? Desde antes de debutar. Então, essa amizade foi construída com base em experiências compartilhadas, muitos risos, né? Eles que sempre caminhavam por horas sem destino, às vezes bebendo, né? Rindo, enfim, às vezes os dois ficavam ao telefone por horas, né? Conversando antes de dormir. O Mumbim encorajava o Songkwan para poder se exercitar, mesmo que em dias chuvosos. Então, obviamente, né? Eles compartilharam muita coisa, né? Tiveram muitas conversas profundas e ele admirava a gentileza, o respeito e a dedicação de Mumbim com relação ao ofício, né? Então, quando o Mumbim faleceu, ele postou, né,
Essas fotos que estão passando aí fazem parte do carrossel de fotos que o Song Kwan postou na época no Instagram. Ele deu crédito ao Moonbin por mudar a maneira como ele vê o mundo e aprecia as memórias que eles compartilhavam. O Song Kwan prometeu cuidar dos fãs do Moonbin, né? Compartilhar suas histórias com todos. Ele acredita que o Moonbin está cuidando dele no céu e espera se reunir com ele na próxima vida, né? Eu acho que também tem muito disso na letra do Memory of the Moon, que inclusive é uma música na qual 5 membros do Seventeen estavam lá cantando, né? Participando daquela super homenagem aos 2 anos de falecimento do Moonbin, né? Então essa carta sincera do Song Kwan mostra a profundidade da amizade deles e o profundo impacto que o Moonbin teve sobre todos aqueles que conviviam com ele, né? E o tal Dente de Leão, que veio a dar aí o nome da música que o Song Kwan escreveu, né, pro Moonbin, em homenagem ao Moonbin, quando estava ali perto de, mais ou menos com 1 ano de falecimento do Moonbin, tem muito a ver com essa postagem aqui, dessa foto, que o Moonbin postou no X do Astro, dias antes de falecer. Essa foi a última postagem do Moonbin, de todas, né? E eu queria trazer aqui, inclusive, o significado que tem Dente de Leão para a cultura coreana. É um significado muito específico, né? Por isso que eu fiz aqui esse vídeo. Eu vou explicar para vocês agora o significado disso. Então, só para deixar claro, tá, gente? Quando se trata de cultura coreana, Dente de Leão simboliza esperança e otimismo, representando a capacidade de se reerguer após as adversidades e a persistência da vida. Então, essa planta, ela está muito associada à força e à determinação, devido à sua habilidade de crescer em solos difíceis. E também está associada à liberdade, pela forma como suas sementes se espalham pelo vento. Então, ao mesmo tempo que tem um significado super lindo, também tem toda uma coisa poética mesmo, né? Então nós temos aí esperança, otimismo, força, determinação, liberdade, novos começos, transformação e renovação, que são aí todas muito ligadas ao simbolismo do Dente de Leão. Né? O que o Moonbin escreveu nessa última postagem, para além de postar a foto em si do Dente de Leão? Vou mostrar aqui para vocês. A postagem original tá aqui, né? Ele escreveu o seguinte: estas são sementes de dente de leão, Aroha. Sementes de dente de leão espalhem-se por toda parte com o vento. E aí ele completou falando o seguinte: faça cócegas nos meus preciosos, porque a primavera chegou. Um fofinho, né? E, obviamente, quando aconteceu o que aconteceu no dia 19 de abril, as pessoas começaram a postar dentes de leão como uma forma de homenagear o Moonbin, né? Sempre que as pessoas veem um dente de leão, lembram do Moonbin, tiram uma foto e postam. Então isso acabou se tornando uma coisa muito recorrente. Inclusive, uma coisa que é muito compartilhada também, para lembrar o Moonbin, é um vídeo que o Nunu postou uma vez, justamente soprando um dente de leão e fazendo ele se desmanchar ali no vento, né? Então, gente, assim, obviamente aqui como resposta dessa postagem, tem muitas outras postagens, com muitas pessoas que postaram flores para o Moonbin, não só o próprio dente de leão, mas até outras flores, né? Porque agora todas as flores acabam me lembrando o Moonbin, de certa forma, né? Pela sensibilidade que ele tinha, pela doçura que ele tinha, pela beleza que ele tinha. Então é muito comum as pessoas, né, tirarem foto de dente de leão e começarem a falar do Bini, né? De forma muito carinhosa, de forma muito nostálgica. Então você vê aqui, sabe, muitas postagens mesmo mostrando dente de leão, lua, sempre pra falar, né, pra lembrar da figura do Moonbin, né? Então é isso, né, gente? Eu tô só mostrando algumas aqui, mas tem, assim, centenas, tá? Tem várias fotos aqui de dente de leão, sempre das pessoas falando: ah, hoje eu vi um dente de leão, lembrei de você, que você esteja em paz, onde você estiver, aquela coisa toda, né, gente? Então, assim, realmente, o dente de leão tem um significado extremamente valoroso para as Arohas. Então, é muito famosa uma transmissão em áudio que o Moonbin fez pela última vez também, foi a última vez que a gente escutou a voz dele, né? Esse áudio ficou muito famoso, né? Ele estava ali falando sobre... você está chorando sem motivo, posso te consolar? Enfim, palavras muito doces do Moonbin,
acalmando as preocupações de uma Aroha, né? Que estava muito triste e tal. E ele resolveu consolar essa Aroha mandando essa mensagem em áudio. E as pessoas acabam falando assim, Moonbin, que essas palavras que você deu de consolo para ela sirva também para você nesse momento em que você partiu, né? Então, o que o Moonbin tá falando aqui nesse áudio, que eu vou mostrar pra vocês, é justamente assim, você tá com vontade de chorar? Né? Por que você quer chorar? Tipo assim, tudo bem chorar, você não precisa se culpar por querer chorar. Às vezes é melhor você chorar mesmo, só chora, né? Que depois que você chorar, você vai se acalmar, vai se sentir melhor, né? Então não se preocupe por chorar, só chora e não se preocupe com isso. Então essas são as palavras aqui do Moonbin que eu vou botar aqui pra vocês ouvirem. 왠지 모르게 눈물이 나는데 위로해 줄 수 있냐고요? 왜 눈물이 날까? 괜찮아요. 가끔 그치 눈물이 날 때도 있죠. 그럴 땐 그냥 울어버리는 것도 속 시원하죠. 펑펑 울고 나면 좀 진정이 된다 그래야 되나? 괜찮아요. 다 잘 될 거니까 걱정 마요. Então, assim, a gente pode dizer que até o último minuto ele se preocupava com os outros, consolava os outros. E realmente tinha um impacto muito positivo na vida das pessoas, né? Das pessoas mais próximas, das Arohas, de todo mundo, né? Não à toa, lembrar dele, lembrar da pessoa incrível que ele era, acabou gerando uma música lindíssima, que é o Memory of the Moon, que foi a maior colaboração da história do K-pop, né? Para vocês verem como é que essa pessoa era tão incrível. Essa última postagem do Bini, postando lá o Dente de Leão, foi tão significativa que também para homenagear o amigo, a Kim Sae-ron colocou uma imagem de Dente de Leão no perfil dela. E quando ela faleceu, estava lá no perfil dela essa imagem do Dente de Leão, né? Então, ela foi destacada porque foi a última publicação nas redes sociais de Moonbin de Kim Sae-ron antes de falecerem. Ou seja, a última postagem do Moonbin foi um Dente de Leão e a última postagem da Kim Sae-ron também foi um Dente de Leão, né? Então, essa pequena flor tem um significado enorme, né? É impressionante como ela transmite uma mensagem tão forte, tão profunda. Então, no dia 25 de fevereiro de 2024, o Songkwan lançou uma música chamada Dente de Leão. E a imagem da música tem uma lua e essas sementes de dente de leão voando ao vento, assim, né? Soprando ao vento, né? Então, ficou muito óbvio que ele estava homenageando o amigo dele, né? E essa música tem uma letra belíssima. Vou ler aqui pra vocês um pedacinho da letra só pra vocês sentirem como é que o significado dela é lindo e tão profundo. Nos dias em que uma única semente de dente de leão se aproxima de mim, vivo meu dia como se tivesse esquecido ontem. Nos dias em que uma única semente de dente de leão se aproxima de mim, eu ando com a suave brisa da primavera. Ontem, eu voltando pra casa depois de passar um certo dia, para as sementes de flores que fazem cócegas na ponta do meu nariz, ele falou isso na última postagem, né? Eu quero fazer cócegas, né, quando voar, né? Enfim, ele realmente pegou aquela última postagem do Moonbin como total inspiração pra música, né? Dá pra perceber aqui. Ontem voltando para casa, depois de passar um certo dia, para as sementes de flores que fazem cócegas na ponta do meu nariz, não sei para onde você voará novamente, mas eu costumava amar o dia por sua causa. Você, precioso para mim, cavalgue a brisa da primavera, sussurrando amor em um raio de luz, por muito tempo com o coração cheio. Isso faz meu coração palpitar, me faz flutuar novamente. Agora vamos aos dias quentes, no calor e o amor que você transmitiu. Eu só tenho que contar quanto tempo pode levar, eu apenas digo amor e para aquela semente de flor. Eu tenho que transmitir meu coração. Então, assim, lindíssima a letra, né? A voz do Songkwan, que é super doce, serena, né? Botou toda a emoção que ele tinha, né, naquela voz, naquelas notas. E essa letra, assim, perfeita, né? Foi uma homenagem de fato muito perfeita.
Bom, o Song Kwan participou, né, de um programa no dia 13 de abril desse ano, né? Tava bem próximo de ser lançada a música Memory of the Moon. E aí, durante a entrevista, a Um Jung-hwa, né, que é essa artista aqui, né, que tem esse programa no YouTube, ela teve todo o cuidado, toda a sensibilidade de colocar ali em cima da mesa vários dentes de leão, porque sabia que o Song Kwan gostava dessa flor. E aí ele explicou o porquê que ele gosta tanto dessa flor. E aí ele falou justamente que era de fato uma homenagem a um grande amigo, né? E obviamente que todas as arohas já sabiam que ele estava falando do Moonbin, né? Nem precisou ele falar do nome do Moonbin para saber que era de fato o Moonbin, né? Então eu vou mostrar aqui esse trechinho para vocês. 여기 꽃이 그냥 꽃이 아니라 민들레인데 너가 좋아하는 Dente de leão que é o seu favorito. 민들레 좋아하는 거야? 민들레를 왜 좋아하게 됐냐면 이게 이제 제 소중한 친구가 민들레 꽃씨를 좀 너무 딥해지나 갑자기 토크가 아무튼 그러니까 민들레가 약간 봄에 이렇게 꽃씨가 날아다니잖아요. 그 친구가 이제 그걸 찍고 민들레 꽃이야 봄이 왔다고 내 소중한 사람들한테 널리 가서 살랑살랑 간지럽혀줘 이런 글을 이렇게 올린 적이 있어요, 사진이랑. 그 메시지가 저한테 너무 크게 다가와가지고 그때부터 이제 제가 민들레라는 노래를 쓰게 됐고 그래서 그때부터 저도 민들레가 제 하나의 키워드가 됐죠. 그래 너무 갑자기 진지해졌죠. 죄송합니다. 사실 근데 이게 민들레는 진짜 바람에 막 날아가서 그냥 어딘가 떨어져서 또 거기서 꽃을 피우잖아, 그치? 사랑을 나눠주는 친구도 굉장히 좋아할 것 같아. 네, 그니까요. 저는 그 전까지 A voz 단 dela 한 ficou meio 번도 embargada, vocês viram? 살면서 민들레 꽃씨를 날아다니는 걸 이렇게 한 번도 Aí 본 ele 적이 없다가 tá falando justamente que 그 agora 글을 ele 보고 그리고 민들레라는 vê 노래를 dente de leão por toda parte. 쓰고 진짜 De vez em 갑자기 quando fica voando umas sementes de dente de 운전하다가 leão. 차에서 민들레 꽃이가 어, 뚝 cai no 떨어지는 날도 carro. 있고 막 콘서트에서 노래를 Ou 하는데 então 민들레 em 꽃이 이렇게 shows. 보이는 날도 있고 와 진짜 그때부터 되게 sempre 민들레라는 presente 꽃이 na vida 너무 dele de certa 좋아졌어요. forma. 그래서 저한테는 너무 소중한 꽃이죠. 잘하고 있어 할 것 같아. 보고 있나? 보고 있나? Falando do Moonbin, ó. Eu, de fato, achei incrível a forma como ele, de forma tão carinhosa, explicou sobre a postagem do Moonbin, sobre a música, sobre a flor que tava ali. Ele conseguiu explicar de uma forma bem resumida, sem ficar choroso, sem ficar de cara feia, sem ficar... Contou de uma forma super simples, super fofa. Eu não consigo falar do Moonbin sem chorar, gente, não adianta, enfim. Eu achei que a forma como ele explicou foi linda, assim, foi bem sucinta e conseguiu demonstrar bem, assim, tudo o que ele queria passar com essa música. E você viu que ela ficou com a voz um pouco embargada, né? Ela ficou emocionada, assim, eles não falaram em momento nenhum no nome do Moonbin, mas fica muito claro que a gente tá falando dele. No dia 26 de janeiro desse ano, que é a data na qual o Moonbin faz aniversário, tava rolando um show do Seventeen, e em algum momento do show, os outros meninos saíram do palco e ficou só o Song Kwan. E aí ele explicou que aquela música era uma música especial e cantou um pequeno trecho da música. Ele não é de cantar essa música ao vivo, né? Ele não é de ficar cantando muito essa música por aí, mas foi como uma forma dele homenagear o Moonbin no dia do aniversário dele, né? Então vou mostrar esse trechinho também aqui pra vocês. Quando falou meu precioso amigo, o pessoal já, entendeu? Já sabia o que era. Vai cantar um pouquinho da música Dandelion. Dandelion é dente de leão em inglês, né? Essa tensa. 사랑을 속삭이며 한 줄기 빛에 가득 담긴 추억은 한참 동안 나를 바라보게 살아가게 또난 이제 Voz angelical, né? 따뜻한 날들다 네가 전한 그런 온기들 또 사랑을 전해야만 하는 거지
아닐지도 몰라 그저 사랑을 말하며 그 꽃시에다 마음을 전해야만 해 Ai, gente, coisa mais linda. 여러분한테 이렇게 또 사랑을 주고받을 수 있어서 너무 감사합니다. Ai, gente, para. E muitas jarojas já sabem dessa história. Eu já vi diversas fotos, como eu falei pra vocês, né? De pessoas postando ali dente de leão pra falar do Bumbum e tudo mais. Mas assim, sempre tem alguém desavisado, sempre tem alguém que não conhece. Então, pra quem não conhece, eu resolvi contar aqui pra vocês terem mais esse conhecimento aí sobre o nosso querido Bumbum, nossa querida Lua. Bom, gente, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo se vocês já conheciam essa história ou não, se vocês estão conhecendo agora, o que vocês acharam desse vínculo, né, do Seventeen com o Astro, né, esse vínculo de fato existe e é muito forte até os dias de hoje, né. Então, escrevam aí embaixo que a gente vai continuar conversando, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.